E já estamos de volta ao vivo e em cores. Hoje o Vida e Saúde falando sobre diabetes. Conosco aqui o doutor Danilo Villagelinha. Eu quero mandar um beijo, gente. Mandar beijo aqui, tem uma galera do bem assistindo a gente, viu? Primeiramente, quem é a dona Lívia, doutor Danilo? Minha esposa. A sua esposa que tá grávida, né? Grávida. Da Giovana. Ô, Giovana, você tá vindo? Bem-vinda, Giovana. Mas tem lá uma galerinha de 8, 4, 2 aninhos. Quem são os Danilo, o Bernardo e o Fernando? São meus filhos. Nossa, estão todo mundo lá. E a dona Ana Luísa? Minha mãe. Pode mandar um beijo para eles aí, doutor, né? Uma boa noite a todos. Um beijo para vocês, papai tá aqui. Parabéns aí, Lívia, pelo esposo aí, Danilo, Bernardo e o Fernando aí acompanhando o papai, a Giovana que está chegando, a dona Ana Luísa, a mamãe, toda orgulhosa pelo filhão estar aqui, né? Parabéns, tem que estar orgulhoso mesmo, viu? Parabéns, um beijo para vocês, Deus abençoe, viu, gente? Deus abençoe. Tá quase na hora deles dormirem, já, quase na hora, viu, né? Doutor, eu terminei o bloco passado perguntando assim para o senhor, o que uma pessoa que já foi diagnosticada com diabetes, ela tem que, a partir de... Vai mudar a rotina, doutor. Sim. Se ela quer viver, ela sabe que o gatilho já foi disparado, né? Ou seja, ela sabe que ela está, se não se cuidar, está com os dias contados. Problema do rim, pode ser problema cardiológico, AVC e outras complicações. Ou seja, o que ela tem que começar a partir de agora a colocar em prática? Foi bom a gente tocar nesse assunto. A gente está dando algumas coisas, falou, olha, diabetes é perigoso, diabetes mata, diabetes traz complicações. Mas isso tudo é possível prevenir essas complicações. Então, a gente imagina só uma mesa, ela tem 4 pés. Então, o tratamento de diabetes vai ter sim 4 etapas também. Primeira coisa, a gente tem que mudar o estilo de vida. Okay. Então, se essa paciente é sedentária, não faz atividade física, tem o hábito do tabagismo, fuma, o hábito do etilismo, precisa parar esses hábitos e começar a fazer atividade física. O segundo ponto seria a alimentação. Há necessidade de ter uma alimentação regrada, ter uma ingesta menor de calorias, saber o que escolher quando comer. A gente viu no desenho lá a reportagem mostrando que o paciente tem que escolher, não pode comer muito carboidrato, tem que evitar o doce. Então, tudo isso daí tem que fazer parte do cardápio do paciente. O terceiro ponto seria o tratamento da diabetes, da glicemia alta, do açúcar alto. Existem medicamentos que podem ser via orais ou pode ser a insulina, que é subcutânea. Por fim, a gente tem que tratar as comorbidades do que o diabetes traz. Muitas vezes está associado à hipertensão, ao problema de colesterol e triglicérides, que é a gordura no sangue, a própria obesidade. Então tem que ser um tratamento com várias facetas. Não adianta tratar só a glicemia, continuar comendo errado, continuar sendo sedentário, o resultado não vai ser tão bom. Ou seja, e muita gente, doutor, assim, esse que é o nosso problema como cidadão, em especial como brasileiro. A gente confia demais no medicamento, né? A gente, de repente, eu estou tomando medicamento para controle de diabetes. Então, se eu estou tomando o medicamento, então eu posso abusar no doce, eu vou abusar no carboidrato. Afinal de contas, eu estou tomando remédio. E não é bem assim, né, doutor? Não. Eu só estou cuidando de uma perna da mesa. Exatamente. Eu estou numa situação, muitas vezes, assim, acho que tomar o remédio é a solução para todos os problemas. E não é. A solução parte muito da educação. O paciente tem que ser educado em diabetes. Ele precisa saber o que ele pode fazer e o que ele não pode, quais seriam as consequências para isso. Por isso que o programa do senhor é tão importante, de conseguir levar essa informação à população. Então, tomar o remédio é uma parte importantíssima, mas precisa fazer um pouco de atividade física, ver o que você pode fazer, o que está apto a fazer, precisa parar alguns hábitos errados, como o tabagismo e o etilismo. Por que o cigarro e a bebida, que tem açúcar também lá? Não, o cigarro não tem açúcar. Mas o cigarro, ele aumenta uma coisa que a gente chama de aterosclerose, que é aquela plaquinha de gordura nas artérias. Isso vai aumentar a chance de infarto, de derrame, que é o acidente vascular cerebral, que a gente chama de AVC. Então, isso daí potencializa o mal que o açúcar faz. E isso, o cigarro. E a bebida? A bebida, a gente pode pensar em 2 coisas que ela faz. O álcool, ele é calórico. Então, a cervejinha, toda ela é calórica. Não como nada, fico só tomando cervejinha, ela é calórica, ela vai subir a glicemia. Mas é diurética, doutor, então eu elimino pela urina, etc. Não, pode ser diurética, mas ela sobe a glicemia. Entendi. E o destilado, de uma maneira geral, ele prejudica o pâncreas. Então, existem alguns pacientes que têm pancreatite por causa do etilismo. Atenção, pinguços de plantão. Ouçam isso, né? Tem que ver isso. E muitas vezes, quando a gente está ingerindo uma quantidade de cerveja... Já escutei um oi aqui, doutor. a gente se alimenta mal, a gente não come tão bem. Então, isso é outro problema do álcool. Entendi. Doutor, a gente preparou uma matéria, eu gostaria que o senhor me ajudasse vamos assistir, depois o senhor comenta sobre pé diabético. Ou seja, vamos assistir a matéria e depois o senhor comenta assim, por que chega a essa situação? Vamos lá. Foi encravando todas as unhas. Aí eu doía muito, sabe? Aí eu procurei, né? Dona Maria procurou uma podóloga. É que ela sofre de pé diabético há 2 anos.
uma complicação do diabetes que causa má circulação sanguínea, neuropatia, que é uma insensibilidade a toque, e também uma maior probabilidade de infecção. Então, aquela pessoa que tem um nível de glicemia muito alto ao longo de vários anos, né? E aí aquele pé então vai se degradando por conta dessa diabetes não controlada. Além da pessoa tomar cuidado em manter o controle do diabetes, o acompanhamento de uma podóloga pode ajudar e muito quem sofre desse problema. Eu faço um corte correto das unhas, eu faço um lixamento muito leve, hidrato bem e uma massagem para ajudar na circulação. Olhar entre os dedos para ver se não tem nenhuma frieira. E há casos extremos. Você sabia que um ferimento não tratado no pé diabético pode levar à amputação? Pois é, de acordo com o Ministério da Saúde, 70% das cirurgias para retirada de membros inferiores têm como principal causa o diabetes não controlado. Ao todo, são 55 mil cirurgias anuais. Quando a pessoa tem um ferimento, urgentemente você precisa fazer alguma coisa. Uma das orientações que eu dou, a pessoa às vezes me liga e fala assim, olha, eu tô com dor no pé, eu machuquei, aconteceu alguma coisa. Primeira coisa, você vai limpar esse pé muito bem com água e sabão, vai secar o pé e fazer um curativo seco, que é uma gaze só, e vai observar. Se dentro de um dia aquele ferimento não melhorou, você então vai procurar um médico, porque aí vai precisar entrar com um remédio, com antibiótico para sanar aquela infecção. Dona Maria segue à risca as recomendações e sabe muito bem o que pode ou não usar. Não dá para usar sapato de jeito nenhum, fechado, nem pensar, né? Então é nessa parte, só chinelo, e a Érica cuida muito bem, orienta tudo, né? Muita gente tem uma certa resistência e ignora o acompanhamento de um podólogo. Se você é uma dessas pessoas, é interessante tirar a dúvida com eles. A pessoa deve procurar um podólogo, principalmente quem tem um pé diabético, a cada 30 dias, que é o tempo médio. Esse tempo pode variar de 3 semanas a 6 semanas. Por quê? O podólogo ele vai cortar corretamente as suas unhas, ele vai ver se tem alguma calosidade, algum calo que se desenvolveu nesse período, vai fazer o que precisa ser feito com esse calo, né? Que às vezes é desbastar, é hidratar. Ele vai ver se tem alguma rachadura, se tem frieira, vai orientar. Muito bem, aí o assunto pé diabético, ou seja, é uma pessoa que já tem diabetes, ou seja, é o pé que é diabético, a mão que está diabética, o corpo inteiro está correndo, né, com essa questão desse descontrole. Doutor Danilo, uma pessoa que tem, por exemplo, assim, diabetes, o pé diabético, um corte, né, demora mais a cicatrizar, as plaquetas agirem, etc.? O que acontece com o diabetes? Lembra a gente está falando das complicações do diabetes? Uma das complicações que tem é na circulação. Então, esse paciente com diabetes de longa data e mal controlado, ele tem uma circulação prejudicada. Por causa dessa circulação, ele cicatriza mais difícil, é mais lento esse processo. Entendi. E isso que leva ao desfecho final, que seria a amputação por causa do diabetes. Pode acontecer, doutor, eu já ouvi situações, vi e ouvi situações assim que a ferida, né, não sei se tem outro nome técnico. A lesão, né? A lesão, ela não cicatriza, ela cresce e não cicatriza, existe? Infelizmente acontece, né? Se a gente for pensar o pé diabético, é a associação de duas complicações. É um paciente que tem uma circulação muito ruim para os pés e um paciente que não sente, por exemplo, se machucou o pé, se aconteceu alguma coisa, ele não sente isso. Então você tem um ambiente perfeito para se instalar uma ferida, uma lesão. É a história além de um vírus, uma bactéria, etc., outras doenças oportunistas. Exatamente. Pega um trauma leve que a gente normalmente sentiria, esse paciente não sente. E isso vai aumentando aos pouquinhos, E por ele ter essa anestesia, ele não tem essa capacidade de sentir dor, vai aumentando. E quando vê, geralmente está muito grande. Olha que interessante. Doutora, o nosso amigo Sebastião Valdir de Melo, ele é de Barbacena, né? Barbacena, Minas Gerais. Obrigado, seu Sebastião, por acompanhar o programa. Ele está aprendendo. Ele falou assim que a mãezinha dele tem 74 anos, é diabética há mais de 20 anos. Ela tomava insulina diariamente, o médico ficou só na medicação. Até cita aqui, Diamicron, isso, 80 mg, Nesinamet, eu vou torcendo o nome por causa do doutor aqui que ele vai dar a resposta. Glifage, né? Então ele ficou nessa medicação.
ela só tem um rim. Gostaria de saber se os medicamentos podem prejudicar, inclusive, a sua função renal. Pergunta o nosso amigo Sebastião, preocupado com a mãezinha dele, doutor. Olha que pergunta importante, seu Sebastião. Então, tem duas colocações que eu acho que é importante fazer. O diabetes mal controlado, o açúcar alto, ele vai prejudicar o rim. Então, a gente tem que ter um pouco de atenção com a mãe dele, porque ela já tem 74 anos e tem um rim só, então a gente tem que tomar cuidado com esse rim. E é vital, né? É vital. Com certeza. E outro ponto importante é o seguinte, existem algumas medicações que se esse rim vai parando o funcionamento, a gente não pode dar. Então, um paciente tem insuficiência renal, um paciente que faz hemodiálise, provavelmente ele vai tratar com insulina, porque tem algumas medicações que são contraindicações para esses pacientes, por causa que a metabolização dela é renal. Doutor, muitas perguntas chegando aqui sobre essa questão, resistência à insulina. Ou seja, é o próprio, o pâncreas produz. Sim, é um dos defeitos, vamos falar que ele está levando a hiperglicemia no diabetes mellitus tipo 2. Então, o que acontece? A obesidade, principalmente esse tecido adiposo que se acumula na região do abdômen, a famosa pança que o senhor comentou, ele metabolicamente ele tem uma capacidade de produzir alguns hormônios. E isso vai levar a uma dificuldade da ação da insulina. Então, o que acontece no diabetes tipo 2 no início? Você produz insulina, mas ela não age adequadamente. Entendeu? Você tem um fenômeno que a gente chama de resistência à ação da insulina. Resistência à insulina. E isso é tratado com exercício? Perda de peso, mudança de vida, seria o melhor dos mundos a gente ter. O paciente que está obeso, ele começa a emagrecer, ele diminui o tecido adiposo, diminui essa resistência à insulina, se a glicemia dele está alta, tende a cair. Uma pessoa se ele está naquele estágio de pré-diabetes, não é o normal e não é o diabetes ainda, ele pode reverter. Tá. Uma pessoa, por exemplo, está fazendo um tratamento de uma doença mais delicada, né? Ou seja, de repente o sangue está contaminado, etc., com uma anemia, um outro vírus, sei lá, uma bactéria, um vírus, um HIV, o sangue está contaminado. Isso pode levar também, está mais propício ao surgimento do diabetes também, ou não? Por causa desse sangue que não está fortalecido. Por exemplo, situações de estresse, não só de estresse de ansiedade, mas de estresse metabólico, por exemplo. Qualquer um de nós que não tem diabetes, tem uma pneumonia, está com uma infecção grave, vai para a UTI. Lá na UTI, por causa dessa situação de estresse metabólico, o corpo tende a aumentar a glicemia. Então, não é incomum, não é infrequente uma pessoa sem diabetes, numa situação que está na UTI por causa de uma infecção, está grave, ter um aumento da glicemia. Isso acontece. Depois, resolveu a infecção, melhora a glicemia. O fato, doutor, assim, eu vou colocar uma situação. A pessoa, o problema é o sangue, né? O problema é o sangue. A pessoa faz, quem tem diabetes, eu posso doar sangue? Por exemplo, eu tenho diabetes, a pessoa tem diabetes, pode doar sangue ou não? Tendo a glicemia está boa, bem controlada, não existe contraindicação. Se estiver descontrolado, isso não seria mais adequado, né? E pode doar e pode receber também, né? Mas tem relação com o tipo de medicamento que está usando, isso tudo tem relação no banco de sangue. Eles vão fazer um questionário próprio para resolver isso aí. Entendi. Então pode, ou seja, mesmo... Situações que podem doar sangue. Não é toda a situação que pode, mas algumas podem. Entendi. Gente, o assunto de hoje é diabetes, né? Essa situação, essa epidemia, o doutor falou assim, isso está na minha cabeça, a cada 30 segundos, no mundo inteiro, uma pessoa está sendo amputada nesse exato momento por causa do alto índice de glicemia, né? No seu sangue, no seu organismo, não está processando, não está gastando, está ingerindo demais, não está gastando, então as consequências são terríveis, né? Para o fígado, para o rim, para o coração, para o cérebro, né? E tem toda essa complicação, por isso que é fundamental a gente ter essa consciência, que depende de nós. Eu já tomei essa consciência, assim, que a minha família ou é diabetes, ou é coração, ou hipertensão, esse tripé, a minha família, né? Do pai, da mãe, etc. Então, eu já tomei consciência, isso vai depender de cada um de nós, a nossa capacidade de reagirmos diante de tudo isso. Tem como reverter muita situação? Tem, mas a gente também não se pode somente fiar no remédio, na medicação, eu tomo isso, então já estou garantido, não. Você está bem protegido sim, mas tem que ter outros elementos fundamentais aí para ajudar nesse processo de combate, porque é a doença, né? É a doença, ela te leva, né? Porque vai depender muito do nosso estilo de vida, sedentarismo, vai depender do nosso estilo de vida, principalmente na alimentação. Então, tudo isso vai levar a quadros terríveis de diabetes, doutor. Sim, exatamente. O senhor tocou num ponto fundamental.
Não dá para só confiar no remédio, também não dá para negligenciar o remédio. Precisa de um conjunto de ações para a gente poder prevenir essas complicações tão terríveis. Tem gente que nega, doutor, ou seja, pessoa assim, que não está nem aí, né? Não está nem aí, ou seja, ela sabe que está diabético, mas de repente, assim, ela sabe que em casa não pode. O problema é que o senhor falou, né? Antigamente você tinha que andar ao mercado, andar para caçar, para buscar alimento. Hoje está tudo armazenado em casa. Você está lá no sofá, de perna para o ar, tem um pacote de bolacha aqui, tem um pacote de bala ali, tem bombom aqui, tem pipoca ali, e na tua dispensa está cheio. Então, ou seja, a gente está trazendo doença para dentro de casa, doutor. Infelizmente, essas facilidades, vamos colocar assim, do mundo moderno, quando são abusadas ou usadas inadequadamente, traz prejuízo à nossa saúde, né? Cabe a gente ter o discernimento de saber o que é bom e como usar, né? Não pode ter excesso de nada. E aí, doutor Danilo, a pessoa sabe que tem, mas abusa. De repente, assim, aquela pessoa que chega a acordar de noite, fala devagarinho, esconde debaixo do travesseiro, aquele bombom, fala que não está, mas está comendo, está lá, está abusando. Doutor, e daí? Ela está... Precisa de uma conscientização, né? Infelizmente, o diabetes é uma doença terrível. A gente estava comentando aí no intervalo. Ele traz uma série de comorbidades. E o começo da doença é assintomático, tem muito poucos sintomas. Então a pessoa vai ficar anos com diabetes com poucos sintomas, mas infelizmente lá na frente as complicações vão vir. E as complicações infelizmente são muito... traz uma morbidade para o paciente, é um infarto, é um derrame, que é o AVC, é uma amputação, é a perda da visão, é a perda de um membro, de um pé. Então, se a gente não tratar isso a longo prazo, as complicações vão aparecer. Por que chega a perder a visão, doutor? Ou seja, porque... A hiperglicemia, o açúcar alto no sangue, ele vai prejudicando a retina. Isso a longo prazo. Então, depende do tempo de diabetes, depende de quão bem controlado ou quão mal controlado está a glicemia. Ele chega, porque eu fico imaginando que nós temos né, assim, as terminações, os vasos, as veias, as artérias, os vasos capilares, enfim, e o olho também precisa do oxigênio que é levado pelo sangue. Sim. E se esse oxigênio está muito doce, né? Esse sangue está muito doce. Exatamente. A hiperglicemia vai trazendo uma lesão no olho do paciente. Então é importante o paciente com diabetes procurar o oftalmologista, fazer um exame que a gente chama de fundo de olho. Ele consegue ver a retina e consegue ver se tem alguma lesão ou não pelo diabetes. Então, quando eu passar no oftalmologista, eu tenho que pedir... exame fazer fundo de olho. Para fazer uma carotinha, fazer o fundo de olho. Como que tá? Olha, tá tudo bem. Olha, já tem um princípio de uma lesão causada pelo diabetes. Ok, e se a pessoa é diabética, tem que passar... Uma vez por ano tem que passar no oftalmologista. Entendi. O oftalmologista. E qual é o controle, assim, para passar num endocrinologista, doutor? Uma pessoa que já tem diabetes. Vamos pensar num cenário positivo, onde está tudo bem controlado, alguma coisa em torno de 3 a 4 vezes ao ano. Então, 3 a 4 meses teria que passar. Seria um controle adequado para quem está tudo bem, está com os parâmetros adequados de colesterol, de pressão alta e de glicemia. Porque eu fico imaginando que, doutor, assim, que é a função do endocrinologista que vai dar o diagnóstico, a constatação, o que onde está a situação, a doença, o endocrinologista, o doutor Danilo. Mas o doutor Danilo vai precisar de um nutricionista? Para ajudar. O doutor Danilo vai precisar também de um preparador físico? Alguém que oriente atividade física. Geralmente são pacientes mais idosos, então tem uma limitação. Tem que passar no cardiologista para ver se está tudo bem com o coração. Tem que passar no oftalmologista, a gente comentou. Então é uma doença que, infelizmente, mal controlada, ela vai afetar o corpo inteiro. Não tem nenhum órgão que o diabetes não afete. E aí vocês vão indicando, passa por Exatamente. aqui. E esse controle fundamental. A questão da maquininha, doutor, eu perguntei lá atrás, assim, a maquininha, qual é a orientação? Eu posso chegar amanhã na farmácia, hoje não, porque eu estou assistindo o programa, mas eu posso passar amanhã na farmácia e comprar a minha maquininha do dedinho, etc. Qual o critério que eu tenho para poder, a partir de agora, usá-la? Então, essa maquininha a gente chama de glicosímetro. Ele vai ver a medida da glicose, não no sangue, mas no capilar, nesse vasinho pequenininho que tem na ponta do dedo. Geralmente, a gente indica para aqueles pacientes que têm o diagnóstico de diabetes e precisam fazer um controle mais preciso da glicemia. Na maioria desses pacientes estão usando insulina, que tem o risco de diabetes subir muito ou de diabetes cair muito, que a gente comentou sobre a hipoglicemia. Mas uma pessoa que está nessa fase intermediária, não no sinal verde nem no sinal vermelho, mas no sinal amarelo, aí, ó, alerta. Ela pode fazer uso, não tem problema nenhum, não existe uma contraindicação.
Mas como assim, eu estou exagerando aqui, estou exagerando aquilo, olha, poderia melhorar aqui, eu acho que vale nesse sentido. Entendi. Então quer dizer que quando eu vou fazer um hemograma, tem lá os valores, etc, etc. Então eu sei que acima de 126... Sinal vermelho seria como o senhor colocou. Agora, o que é o 126? É hemoglobina? Não, a glicemia de jejum. Glicemia de jejum. A glicose no jejum. O açúcar no jejum. Ela tem que estar abaixo de 126. Abaixo de abaixo 100. De 100, o ideal. O ideal né? abaixo de 100. Entre 100 e 125, ali... Seria o sinal amarelo que o senhor comentou. Amarelo, né? É o que a gente chama, muito entre aspas, de predisposição Isso diabetes. pode ser revertido? Sim. Não pode deixar para o outro lado? Não, aí já o vermelho apareceu, a luz vermelha apareceu. Apareceu uma vez... Para fazer o diagnóstico a gente precisa de 2 ocasiões, mas se aparecer uma vez a gente já fica bastante preocupado. O assunto é sério, gente. O assunto é sério. Eu estou fazendo bastante pergunta porque, gente, me diz muito respeito isso, viu, gente? Para mim, é o alerta, o sinal amarelo. Para a minha vida é esse famoso diabetes. Não sou diabético, ou seja, mas assim, alguns sinalzinhos amarelos já foram dados aí em alguns meus exames. Eu tenho que me cuidar mais. Próximo bloco a gente tem muito mais informação para você. Não sai daí.